Bom, essa app de física é sobre momento de uma força, sobre centro de gravidade, centro de massa, também sobre equilíbrio de um corpo extenso e tem alavancas aqui, certo? É entre a página 10 e a página, deixa eu ver aqui, até a página 23. Entre página 10 e 23. Vou deixar anotado aqui, certo? Então, fazendo uma breve revisão, então, é uma app, ela é, então, do segundo bimestre, do segundo colegial. As páginas que devem ser estudadas, página 10 até página 23, os assuntos são momento de uma força, que também é chamado de torque ou torque. Também a gente tem centro de gravidade, centro de gravidade ou centro de massa. Eles não, centro de massa, eles não são muito diferentes. Há diferença, mas não muito grande a diferença. Porque o centro de gravidade é onde está localizado o peso do objeto como um todo. Então, se a gente imaginar a massa distribuída num objeto qualquer, a gente faz uma média entre as distâncias onde estão concentradas essas massas e nós vamos ter um determinado ponto onde eu poderia considerar toda a massa concentrada, né? Já, por exemplo, esse é o centro de gravidade. Agora, o centro de massa, ele é onde a gente faz uma média e imagina a massa estando concentrada. Lembrando que peso, só existe peso onde tem ação gravitacional. Então, próximo a uma estrela, um planeta. Já a massa, ela existe sempre. Tudo que tiver matéria tem massa. Então, nem sempre tem peso, mas massa sempre tem todo objeto, né? Nós temos também as alavancas, certo? Alavancas. E equilíbrio de corpo extenso, que são aquelas gangorras, balanças, enfim. O momento de uma força, ou torque, ele é dado por essa expressão. Então, deixa eu numerar aqui, ó, 1, item 2, item 3, item 4. São 4 itens, porque eles são importantes. O item número 1, que é o tal momento, ele é dado por essa expressão. Momento é igual a FD. Força vezes o braço da alavanca. Quando eu tenho um objeto, e esse objeto ele é preso em um ponto, imaginem que seja um parafuso e que essa barra ela possa girar. Ela pode girar nesse sentido, que a gente vai dizer que esse é o sentido horário, né? Que é o sentido dos ponteiros do relógio, e pode girar também no sentido anti-horário. Ao colocar essa barra para girar, esse ponto onde eu estou destacando em vermelho, ele é chamado de
ponto fixo. Então, abrevio aqui PE ponto fixo, que é o que segura a barra, em torno do qual a barra vai girar, e eu aplico uma força. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, observem, eu posso aplicar uma força. Essa força, para ser mais eficiente, ela deve ser perpendicular à barra. Essa distância que eu estou destacando agora, como a reta horizontal, é o que a gente chama de D. É o braço dessa alavanca, certo? Então, eu tenho a força que é aplicada, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Essa minha aí que eu desenhei azulzinha, esta força que eu estou contornando, ela está aplicada no sentido anti-horário. E eu tenho o braço da alavanca. No sistema internacional, o momento ele é dado em newtons vezes metro. A força no sistema internacional é em newton e o braço da alavanca é em metros, certo? Isso é no sistema internacional, né? Mas eu posso, muitas vezes, ter esse braço dessa alavanca, essa distância toda em centímetro, em milímetro, e aí eu transformo antes de colocar no sistema internacional. Bom, se por acaso essa força for inclinada em relação ao braço dessa alavanca, então desenhando aqui a alavanca, um ponto fixo, um ponto de giro, e aí eu, por exemplo, desenho uma força desse tipo aqui, olha, puxando a alavanca dessa maneira. Deixa eu desenhar aqui, ó. Olha a força aí. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma decomposição dessa força no sentido perpendicular à barra. Aí é lógico que eu vou ter um ângulo aqui, ó, ângulo θ. Então eu observo que essa vai ser uma força, por exemplo, Fy, né? E essa força Fy, vocês podem observar aqui que ela é um cateto adjacente. Como ela é um cateto adjacente, eu vou usar o cosseno. Então, quer dizer que o Fy, ele é a força vezes o cosseno desse ângulo θ dado. Por esse motivo, a fórmula, né, do momento, observem aqui, eu estou grifando agora a fórmula do momento e vou reescrever. Olha, momento é força, só que aí essa força é a força Y. Ela quem ficou perpendicular à barra, vezes D, vezes o braço da alavanca. E no lugar do Fy, o que eu coloco? F vezes o cosseno, e aí deixa eu já colocar FD vezes o cosseno, que é assim que a gente encontra a expressão. Só vou usar a expressão assim, então, quando a força aplicada, ela não for perpendicular ao braço da alavanca, certo? Então, esse assunto aí é o assunto de torque, tá? E é isso que eu tinha que dizer. Vamos para o slide seguinte, né? Para não ficar muito comprido o vídeo. Então, o item número 2, deixa eu mudar essa cor aqui. No item número 2, eu falei em centro de gravidade e centro de massa. Normalmente, a gente pode aproximar os dois e dizer que centro de gravidade, de massa, dá no mesmo para a maior parte dos objetos. Então, eu vou chamar tudo sempre de centro de massa, certo? Centro de massa sempre existe. O de gravidade só quando tem peso, e aí tem que ter ação gravitacional. Esse centro de massa, a gente acha por média ponderada. Então, vamos imaginar que tem uma barra e que essa barra aqui, olha, ela tenha, por exemplo, uma massa colocada, né, nesse lugar
E tem uma outra massa colocada nesse lugar aqui, certo? Essa é a massa 1 e essa outra é a massa 2, certo? Bom, agora, nós vamos ter que escolher um ponto de referência. Imaginem que eu escolha esse daqui, ó, como ponto de referência. Se eu escolher esse como ponto de referência, a massa 2 vai estar a uma certa distância d2. A massa 1, a distância entre ela e o ponto de referência é zero. Por quê? Porque eu desenhei ela em cima do lugar que eu considero como ponto de referência. E aí, como eu disse, o centro de massa, ou centro gravitacional, ele vai ser dado por essa expressão, olha, x, né? Esse x, centro de massa, vai ser igual. Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos ter a massa 1 vezes o braço 1, D1. Quando eu falo em D, é chamado de braço, mas é a distância entre a massa e o ponto que é considerado ponto de referência, mais a massa 2 vezes o braço 2, sobre a soma das massas. Essa soma das massas, quando é média ponderada, é chamado peso, certo? Continuando, o x centro de massa vai ser igual. E aí, essa distância aqui, olha, eu considerei como zero. Então, ficaria aqui, ó, esse M1 vezes zero, some esse termo, ficaria massa, nesse caso aqui, massa 2, D2, sobre a soma das massas. Agora, se o centro de gravidade fosse outro, aí eu teria que usar o valor D1 com a massa 1, e aí vai. Quando eu quiser também achar em relação ao eixo Y, eu também posso fazer o mesmo cálculo. Quando é em relação ao eixo Y, eu ponho Y centro de massa, eu vou ter massa 1, mas aí essa distância, a distância 1, é em relação ao eixo Y, né? Fizemos exercícios a respeito, massa 2, D2 mais em relação ao eixo Y também, e a soma das massas, certo? Bom, aí continuando, nós temos o momento resultante. Vamos passar para frente, quer ver? O que é o momento resultante? Ele é a soma de vários momentos. Momento 1, momento 2, momento 3, e quantos mais tiver. Quando sobre uma barra, imagine que essa barra está fixa num ponto, eu tiver várias forças atuando, força 1, força 2, força 3. Olha, eu tenho um monte de força atuando aí. Aí, o que eu faria? Eu acharia o momento de uma das forças, lembrando que sempre eu vou ter que considerar essa distância, então seria a distância D1. Para a força 2, eu vou achar o momento também, que é F2 vezes D2, que é essa distância aqui. Olha o D2 aqui, ó. Seja ela quando for. Sempre a distância em relação ao ponto fixo. E a distância D3, que seria daqui até aqui, olha, ó, certo? Essa seria a distância D3, que eu consideraria a distância da força até aquele ponto fixo. Só que eu vou ter que colocar sinais nesses momentos. O momento 1, por exemplo, olha, essa força 1, reparem que ela teria tendência a criar um torque no sentido horário.
Então, no sentido horário, é sempre negativo. Já, por exemplo, o momento 2 aqui, olha, vamos ver a força 2, ó, ela empurraria essa barra para cima, no sentido anti-horário. Aí eu considero positivo esse momento. E o momento 3 seria causado por essa terceira força aqui, ó, que também criaria um torque, olha só, no sentido aqui, o F3 seria no sentido horário, e no sentido horário, esse F3 criaria um torque que seria negativo também. Certo? Pronto. Então, vejam, eu acho cada um dos torques, certo? Lembrando, momento 1, força 1, D1. E nesse caso, coloco lá o sinal negativo. O momento 2, eu uso a força 2, D2, e seria um torque com sinal positivo. E o momento 3, força 3, D3, e o torque com sinal negativo. Acho cada uma delas, ponho dentro desta fórmula e acho o momento resultante, certo? Bom, tem uns exercícios lá na página 15 e depois tem também na página 16 e 17. Aí entra estática de corpo extenso, equilíbrio de corpo extenso. Vamos, ó. Quando a gente fala em equilíbrio de corpo extenso, equilíbrio, duas coisas devem acontecer. A força resultante tem que ser nula e o momento resultante também tem que ser nulo. Quando a gente fala que a força resultante tem que ser nula, a gente diz que o objeto ele não pode sofrer translação. O que é translação? Ele não pode sair do lugar, não pode ir para a direita, para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Nada pode acontecer nesse sentido. O momento resultante ser nulo, a gente diz que o corpo não vai sofrer rotação. Quer dizer que aí ele não pode girar em torno do próprio eixo. Então, o caso comum é aquele em que a gente, por exemplo, coloca, imagine que seja um lustre, né? E que esse lustre aqui que está pendurado, eu quero que ele fique em equilíbrio. Ou então, um exemplo que seria melhor aqui no caso, ó, imagina que fosse uma estrutura assim, dependurada no teto, e eu não quero que ela gire nem para um lado, nem para o outro. Eu não quero que ela gire, não é para girar. Então, o momento tem que ser, o resultante tem que ser nulo. E as forças, por exemplo, aqui a gente tem a tração na corda, que anula o peso, e se tiver, por exemplo, uma força criando um torque, tentando criar um torque desse lado, nós vamos ter que ter uma outra força igual, à mesma distância do centro aqui, tentando criar torque no outro. Quer dizer que aí, vejam, que nós vamos ter força para baixo, força para cima. Nesse caso aqui, a força resultante, para ela ser nula, todas as forças para baixo teriam que equilibrar aqui para cima. Teria que ter uma tração enorme aqui, ó. Eu vou até aumentar o tamanho dessa minha tração aqui, ó. Deixa eu engrossar isso aqui, ó. Olha por que essa tração tem que ser tão grande. Tem que ser uma super tração. Porque tem 3 forças para baixo. Então, a tração, ela teria que equilibrar a soma de F1 com F2 e com o peso. Aí, isso aqui teria que dar nulo o valor, certo? Para haver equilíbrio. E o momento resultante, vejam, o F1, ele está a uma certa distância D1, ele vai criar um momento. A força 2
está uma distância D2, vai criar um momento. A força 1, ela vai criar o momento 1 no sentido horário. Então, ela é negativa. A força 2, vejam que ela tende a criar um torque, um giro no sentido anti-horário. Então, essa força 2, ela vai criar um momento 2 positivo. E aí, um negativo, outro positivo, vai dar o quê? Um momento nulo, certo? Então, esse tipo de probleminha é importante. Tem prints desses exercícios lá no nosso grupo de WhatsApp. E o último assunto que eu falei é o assunto das alavancas, certo? Último assunto, alavanca. Alavanca, o importante é estudar o tipo de alavanca. Tem alavanca de 3 tipos, tem a interpotente, tem a interresistente e tem a interfixa. Como exemplo, por exemplo, de alavanca, que é a alavanca interpotente, é aquela em que a potência fica no centro, certo? Nós temos a alavanca, deixa eu ver, uma que seja interfixa. Pode ser, por exemplo, ó, tesouro. Olha o exemplo aqui, ó. Interfixa, é um exemplo. Tesoura. Por quê? Porque uma tesoura, se a gente desenha aqui de uma forma bem simplificada, ó, aqui está o ponto que articula a tesoura, ela é interfixa, ela é fixa no meio. Nós temos, por exemplo, a interpotente. A interpotente, um exemplo legal aqui é o pegador de macarrão, né? Ele é mais ou menos uma coisa assim, ó, o pegador de macarrão. Então, eu faço a potência, a minha força eu faço nessa região. Aqui é onde eu pego o macarrão, é onde é a parte fixa, e essa região aqui é fixo. Essa daqui é onde tem a resistência, viu, gente? A ponta aqui, ó, o macarrão, ele vai criar resistência. Eu aperto aqui eu faço a potência. E aqui é a parte fixa no pegador de macarrão, né? E essa última aqui, ó, que é a interresistente, deixa eu lembrar de uma que é interresistente. É aquele espremedor de batata. O espremedor de batata, ele é uma estrutura, eu não sou lá boa desenhista, mas ele é uma estrutura mais ou menos assim, olha, né? Nós temos, então, a resistência aqui nessa região, né? Do lado de cá é onde eu faço a potência. A ponta dele aqui, ó, é o ponto fixo do espremedor de batata. Ele é preso aqui. E aqui é onde eu ponho as batatas. Aqui é onde vai haver a resistência, certo? Esses são exemplos. Então, é muito importante esses exemplos de alavanca. E para o vídeo não ficar muito curto, é até aí que nós vamos ver, né? Então, vai até a página 23. Tem os exercícios que devem ser feitos e postados, certo? E essa é uma breve revisãozinha e na sexta-feira a gente faz uma avaliação pequenininha desses assuntos, certo? É isso daí que eu queria falar.